Som, 1, 2, 3, som, som, 1, 2, 3. Graça e paz a todos os irmãos. Nós vamos dar início ao nosso culto. Eu convido os irmãos que abram as suas Bíblias no Salmo 90, Salmo de número 90. Salmo de número 90. A partir do verso 1 diz assim: Oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Por 1000 anos, aos seus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, conturbados. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades, e sobre a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem até 70 anos, ou em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegre-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos aparecem as tuas obras, e aos seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Que Deus nos abençoe, irmãos. Fizemos a leitura do verso 1 até o verso 17 do capítulo de número 90 do Salmo 90 do Saltério. Nós vamos orar a Deus e convido os irmãos a curvar a sua cabeça. Nós vamos orar a Deus nesse momento. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso eterno e glorioso Pai que estás nos céus, nesse momento, Senhor, nós estamos na tua presença, desejosos, ó Senhor, para te conhecer mais, as tuas obras, aprofundarmos, ó Deus, a nossa mente e o nosso coração na tua palavra. E, Senhor, nós queremos que essas verdades sejam realidades na nossa vida, de maneira que sejamos nós guiados não pelo pensamento humano, mas pelo pensamento do Senhor. Que a tua palavra, ó Deus, que é viva e eficaz, e penetra, ó Deus, juntas e medulas, pedimos que o Senhor faça dela, ó Deus, o nosso escudo, a nossa fortaleza, o nosso castelo forte, ó Deus, e permita que ela seja, ó Deus, a nossa guia dia a dia, de modo que o teu nome, ó Deus, por meio da tua palavra e da nossa prática, seja glorificado. Senhor, nós precisamos ser iluminados por ti, precisamos, ó Deus, ser guiados e dirigidos pelo Senhor, de maneira, ó Deus, que nós possamos atingir aquelas profundidades de conhecimento que a nossa mente natural não pode atingir sem a iluminação do teu Santo Espírito.
Por isso, ó Deus, pedimos que o Teu Espírito Santo nos ilumine, nos faça compreender, nos faça entender, ó Deus, toda a Tua vontade. E segundo, ó Deus, o pedido do Teu servo, também suplicamos ao Senhor que nos dê sabedoria, ó Deus, nos ensine a contar os nossos dias e nos dê um coração sábio. Senhor nosso Deus, suplicamos neste momento pela Tua santa e bendita presença. E Pai Santo, que a Tua presença inunde e encante o nosso coração. Sejamos nós elevados a Ti, ó Deus, na certeza que o Senhor se faz presente, mas não uma presença estática, mas sim uma presença que abençoa, que edifica, que encoraja, que convence o pecador dos pecados, ó Deus, que eleva o nosso coração ao Senhor. Pai Santo, nós suplicamos essas bênçãos não baseadas nos nossos méritos, mas tão somente baseadas nas virtudes do Senhor Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Amém. Amém. Nós vamos cantar a Deus, irmãos, o hino de número 230. Hino 230, os fiéis, triunfantes e alegres, sim, vinde a Belém, já movidos de amor. Nasceu vosso Rei, o Messias prometido, vinde adoremos, vinde adoremos, vinde adoremos ao nosso Senhor. Olhai admirados a sua humildade, os anjos o louvam com grande fervor, pois veio conosco habitar encarnado. Vinde adoremos, vinde adoremos, vinde adoremos ao nosso Senhor. Por nós das alturas celestes baixando, em forma de servo se fez por amor, e em glórias a vida nos dá sempre eterna. Vinde adoremos, vinde adoremos, vinde adoremos ao nosso Senhor.
Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e diz-lhes: tornai-vos filhos dos homens. Nós vamos orar a Deus, irmãos, e vamos confessar os nossos pecados. Vou convidar o nosso irmão Carlos para nos conduzir a Deus nesta oração. Nosso irmão Carlos nos conduzirá. Agora, Pai, aceite as nossas orações, pedindo perdão e para você queremos que está junto com seu filho e nossa vida. Ó Deus amado, e Deus maravilhoso, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos para pedir que possa, Pai, você fazer com que a nossa vida seja livre e sempre guiada pelo seu Santo e bendito Espírito Santo. Ó Pai, em nome de Jesus, nós pedimos e Deus vai agradecer por todas essas coisas. Amém.
agradeço, Pai, por mais um dia, Senhor, de tua casa, Pai, por mais um dia amigos, desfrutando, Senhor, dessa graça, Senhor, Senhor. Nos ensina, Pai, a viver, Pai, todo dia, Pai, nos ensina, Senhor. Não coisa que temos para fazer ainda, Pai, não deixe, Pai, nos apostar, não mudarmos, Pai, a nossa fé, a nossa busca pelos teus irmãos, para essa fome que nós, Pai, cada manhã nós queremos busca, incessantemente, busca de presença, Pai, todo dia, Senhor, esperamos que Jesus também os nossos perguntas, de forças, de maturidade, para sermos íntegros, para não pudesse até todo dia. Te agradeço, Pai, por essa oportunidade. Evangelho de Mateus, capítulo 2. Mateus, capítulo 2. Verso 13 até o verso 23. Mateus, capítulo de número 2, verso 13 até o verso de número 23. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: Do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém, de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo o qual, com precisão, se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouvi um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel, chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existiam. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arqueleu reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Que Deus nos abençoe, irmãos, que Deus nos auxilie com a ajuda do seu Espírito. Eu quero meditar com os irmãos sobre a soberana providência de Deus, sobre a vida de Cristo e sobre a nossa vida. A soberana providência de Deus sobre a vida de Cristo e sobre a nossa vida. Antes de mais nada, irmãos e ouvintes,
Falar sobre a soberania de Deus, falar sobre a providência de Deus não é algo fácil. Nós estamos aqui entrando num campo muito elevado para nós. Falar sobre Deus não é fácil. Deus não é um ser igual a nós. O próprio ser humano é complexo. Se nós pararmos para pensar um pouco sobre nós e analisarmos nós mesmos, nós vamos perceber que nós somos seres complexos, de difícil entendimento muitas vezes. Se nós que somos seres limitados somos assim, quem dirá Deus que é totalmente outro, completamente diferente de nós. Um ser infinito, um ser imenso, um ser eterno, um ser que sempre existiu, sempre existirá, um ser que é a fonte de todas as coisas. Então nós temos que, sempre que nós aproximamos da Bíblia, de uma doutrina bíblica, nós temos que aproximarmos com humildade. Fazer como Moisés fez, fazer como Josué fez, tirar as sandálias dos pés, porque o lugar que nós estamos pisando é terra santa. Então, o que farei aqui hoje não é ensinar exaustivamente sobre a soberania de Deus, porque isso é impossível. Nós não compreendemos tudo que Deus faz, não compreendemos tudo que Deus realiza, embora Deus, ele diz na Bíblia que ele faz determinadas coisas. Ainda que isso esteja além da nossa compreensão. Mas é sempre importante dizer aos irmãos que estamos entrando num campo de difícil compreensão. Num campo que temos que pisar, temos que caminhar com muita humildade e na dependência do Senhor, para que o Senhor faça a gente entender aquilo que ele revelou. Porque aquilo que ele não revelou, não adianta nós tentarmos questioná-lo ou prescrutar essas coisas, porque nós não vamos entender isso. E é claro que se nós insistirmos nisso, pode se tornar uma atitude arrogante e de pecado, porque Deus, há um aspecto que ele é incompreensível. Só podemos entendê-lo na medida que ele, então, se dá a conhecer. Então, o que nós vamos fazer aqui é entender aquilo que ele revelou. Aquilo que ele não revelou, nós temos que guardar no coração e nos curvar diante do Senhor. Então, quando nós falamos de soberania, quando nós falamos de providência, temos que ter todo o cuidado para tratar de cada assunto e tratá-lo de acordo com as Escrituras. E fazê-lo, como eu falei para os irmãos, com temor e tremor, porque nós estamos falando de Deus. Então, irmãos, como Deus manifestou a sua soberania e a sua providência na vida do Senhor Jesus. Então, chama a atenção dos irmãos para o verso 13, porque praticamente o versículo 13, ele é como se fosse uma introdução a tudo aquilo que vai ser dito abaixo. E então ele vai dizer algumas coisas aí a respeito de Cristo Jesus. Nós temos já caminhado aqui no livro de Mateus há algum tempo, e os irmãos sabem que nós estamos falando da vida do Senhor Jesus Cristo, e é importante entender então que o Pai atuou plenamente, e intensamente na vida do Filho, para cumprir aqueles propósitos que o próprio Deus estabeleceu. Então, dentro desses propósitos que Deus estabeleceu, ele então age, ele entra na história, ele interfere na história, de maneira que a vontade dele, então, é feita. E ele faz isso porque é um Deus soberano, é um Deus de providência. Então, no verso 13, ele diz assim: tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Vamos pensar numa coisa aqui importante. Todos nós sabemos que Deus é soberano. Todos nós sabemos que Deus é todo-poderoso. Todos nós sabemos que Deus é um Deus invencível. E todos nós sabemos que Deus não precisa dos seus instrumentos para fazer a vontade dele. Deus não depende dos anjos, Deus não depende dos homens, Deus não depende da criação dele. A criação de Deus depende 100% de Deus, mas Deus não precisa em nada de nós. Aí, naturalmente, nós poderíamos perguntar, mas por que Deus não impediu, mesmo Jesus estando onde ele estava, de Herodes matá-lo? Percebe como isso começa a complicar um pouco a mente nossa? Se ele é o Deus Todo-Poderoso, se ele é o Criador dos céus e da terra, se ele é aquele que é o dono do próprio Herodes e controla a vida de Herodes, por que ele mesmo não atuou para impedir que Herodes matasse Jesus? Vou um pouco mais longe. Deus não precisa de mim para pregar, para edificar os irmãos.
Por que ele mesmo não faz isso? Não é verdade? Então, veja bem, e isso é importante, e a questão da providência entra nessa parte, que mesmo Deus sendo soberano, mesmo ele sendo Deus todo glorioso e todo poderoso, ele criou instrumentos. E ele faz uso dos seus instrumentos de acordo com a vontade dele. Isso não tira o poder de Deus. Isso não tira a soberania de Deus. Isso não tira a sua glória, a sua grandeza, não. Ele está usando o instrumento, ele está usando a história, ele está trabalhando na história de acordo com a vontade dele. Por que ele não impediu diretamente Herodes? Não sei. A Bíblia não diz. Mas quando a gente vai olhando, então, aqui, algo vai surgindo na nossa mente. Então, primeiramente, o que Deus fez aí no verso 13? Observa, os irmãos, que Deus usa um anjo, Deus está usando o sonho, Deus está usando um homem, Deus está usando um lugar e Deus está usando o tempo. Bom, primeiramente, veja aí, o verso 13 diz, tendo eles partidos, uma referência aos magos, né, do Oriente, eis que apareceu um anjo em sonho, um anjo do Senhor a José em sonho, e disse. Então, veja que dentro do plano de Deus, dentro da vontade de Deus, e dentro da maneira que Deus administra este mundo e aquilo que ele quer fazer, os propósitos dele, Deus usa aqui um anjo. Aqui a expressão usada é anjo do Senhor. Ou seja, é um anjo que veio em nome de Deus para dar uma mensagem de Deus a alguém. Nesse caso aqui seria José. Então, na vida de Cristo, para cuidar de Cristo, para proteger Cristo Jesus, o que o Pai faz? Ele usa um anjo como instrumento. A Bíblia também diz que Deus nos cerca com os seus anjos, nos guarda com os seus anjos. Ele não precisa dos anjos, mas ele usa os anjos como instrumento dele. Isso é um ato da providência de Deus. São meios que Deus usa, são os recursos que ele mesmo criou para cumprir aquilo que ele, então, também estabeleceu. Então, nós temos aqui no versículo 13, Deus enviando um anjo para proteger o Senhor Jesus. E como é que esse anjo faz isso? Ele vai até José e diz para José que eles deveriam fugir para o Egito. Essa é a mensagem dele. Conforme está no texto aí. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse, dispõe-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Então, a mensagem, ou aquilo que Deus havia dito para o anjo, dizer para José, é isso. Diga para José que ele pegue o menino, que ele pegue meu filho, tanto ele quanto a sua mãe, e todos eles, José, Maria e Jesus, fogem ou fujam para o Egito. O anjo é um meio que Deus usou. É um instrumento da providência de Deus para cumprir os propósitos de Deus. Deus planejou tudo. Deus arquitetou tudo. Deus está no controle de tudo. Então, ele usa instrumentos, ele usa meios. E esses meios nós chamamos de meios providenciais. São as providências de Deus. Os recursos que Deus quer usar dentro daquilo que ele quer cumprir. Então, nesse caso aqui, ele usa um anjo para falar com José. Mas um outro detalhe aqui, irmãos, que nós temos é que esse anjo fala com José em sonhos. É importante dizer que nem todo sonho é real. Os irmãos sabem que quando o nosso corpo está descansando, a mente não para, ela continua trabalhando. Então, nem todo sonho é real. Mas esse sonho aqui é um sonho real. É um sonho onde Deus está entrando em contato com o homem. E nesse caso aqui, então, um outro instrumento que Deus usa, um outro meio que Deus usa, era um sonho. Ele poderia falar audivelmente como falou com Adão? Poderia. Ele poderia falar de maneira audível como falou com Moisés? Poderia falar. Por que ele não quis falar? Porque ele escolheu o meio. Ele é soberano. Ele escolhe os recursos e os meios que ele quer fazer. José não esperava isso. Mas Deus usou disso. Então, quando que Deus falou com José e onde ele falou com José? Ele falou à noite, quando José estava descansando, em sonhos. Ou no sonho. Então Deus usou o anjo e Deus usou o sonho. Ele pode fazer isso. Ninguém pode impedi-lo. Ele é Deus. Ele criou o mundo. Ele estabeleceu o começo, o meio e o fim. E no começo, no meio e no fim, Deus usa meios. E esses meios que ele usa, é os meios que ele quer escolher. Não somos nós que escolhemos. Não somos nós que pedimos isso.
é Deus quem o faz. Ele é soberano. Ele age de acordo com a vontade dele, ele age de acordo com os planos dele. Ter falado no sonho seria algo que viria diminuir Deus? Não, pelo contrário. Aqui é algo que está engrandecendo a Deus, porque veja que o anjo está no comando de Deus e obedece a Deus. E veja que o sonho também obedece a Deus. É simples assim. E é importante que Deus assim fizesse, para que nós pudéssemos compreender que o domínio dele não é só em algumas esferas da nossa vida, mas é em todas elas. Até naquelas coisas mais simples, que é um sonho. Deus agindo, Deus atuando em favor do seu filho e fazendo com que o seu plano redentor, então, continue em ação, continue cumprindo aquilo que ele mesmo estabeleceu na eternidade. É Deus agindo. Mas não é só isso, não. Observe aí que ele vai dizer mais ainda. Ele diz: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. José era um homem. E Deus agora chama José para cumprir essa missão. Ele está dizendo para José: pega o menino, pega a sua esposa e vocês 3 vão para o Egito. Então, ele é um homem, assim como eu sou, assim como todos nós aqui somos, uns seres humanos, limitados, imperfeitos, dependentes de Deus, assim como o anjo é, assim como um sonho é. Observe que José é o instrumento de Deus para conduzir Maria e Jesus para o Egito. Agora, compreenda aqui, os irmãos, ali no colo de Maria, e algumas vezes no colo de José, estava o Deus encarnado. E o que está acontecendo aqui para nós entendermos? O Senhor Jesus se esvaziou de tal maneira que ele entregou totalmente a sua vida nas mãos do Pai. Do Pai. Nesse momento, ele é uma criança frágil. Se, porventura, Herodes o pegasse, com certeza ele morreria. Seria morto. Assim como as crianças foram mortas, depois mais para frente. Mas observe que Jesus, ele confiou totalmente a sua vida ao Pai. Desde o ventre materno, ele descansou no Pai. Então, José então foi o homem que o Senhor soberanamente escolheu para conduzir o seu filho. Havia alguma força em José? Havia algum poder em José? Havia algum poder em Maria que pudesse proteger Cristo? De maneira nenhuma. A única coisa que havia em Maria, a única coisa que havia em José, seria essa manifestação, né, de uma maternidade e uma paternidade. Esses sentimentos afetivos que um pai e uma mãe têm pelos filhos, de protegê-los, mas são pais frágeis. Mas esse homem foi usado por Deus para que conduzisse Maria e Jesus para o Egito. Deus soberanamente escolheu um homem pobre, um carpinteiro, da descendência de Davi, mas pobre, não tem mais realeza. Tanto é que ele não é rei, o rei aqui é Herodes, era ele que deveria estar sentado no trono, mas não está. Quem está aqui é um homem que não tem soldados, é um rei sem soldados, é um rei sem trono, é um rei sem poder econômico, é um rei que praticamente ninguém conhece, a não ser o Senhor. É este homem, então, que Deus escolhe para cumprir o propósito dele. Soberania e providência. Deus providenciou os pais de Cristo. E esses homens, ou melhor, este homem, essa mulher, é que foi usada por Deus para criar e para proteger o Senhor Jesus, como homem. Então, irmãos, aqui temos um homem. E observe que este homem, então, como é que ele obedece a Deus? No verso número 14 diz: dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Então, observe que, ao mesmo tempo que Deus é um Deus soberano, que controla todas as coisas, temos um homem que obedece a Deus. Observe, os irmãos, aqui que é importante Mateus ter registrado isso, porque a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Vamos pensar numa coisa aqui. Se José não tivesse obedecido, o que iria acontecer com Jesus? Seria morto. Seria morto. Mas observe que este homem, ele ouviu a voz de Deus e ele obedeceu. Então, o que Deus usou também como recurso, como providência, como instrumento dele? Usou a obediência de um homem.
Observe, os irmãos, que isso é importantíssimo para nós. Por quê? Porque a nossa obediência glorifica a Deus e cumpre os propósitos de Deus. É verdade que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Mas observe que este homem obedece a Deus. Ele vai para o Egito. Talvez, se ele fosse um crente dos nossos dias, né, de algumas ideias teológicas, ele poderia dizer para Deus o seguinte: mas peraí, o Senhor não é Deus? O Senhor não é o Todo-Poderoso? Por que eu tenho que fugir? Algumas vezes a gente faz essas perguntas, né? Sou crente, por que eu estou doente? Por que eu estou passando por isso? Acredito que não é a melhor pergunta que se faz para Deus, que Ele é soberano. Agora, estando ou não doente, estando ou não bem, nós temos que obedecer. Sendo Deus soberano, nós temos que obedecer. Então, observe que José é aquele que obedece a Deus. Por quê? Porque ele é o instrumento escolhido de Deus para esta obra de, junto com Maria, educar Cristo e protegê-lo. Então, irmãos, aqui temos um homem sendo usado por Deus. Mas não só isso. Ainda no verso número 13, diz assim: foge para o Egito. O Egito tem um grande relacionamento com Israel. Devemos lembrar os irmãos que Abraão foi para o Egito. E quase que ele causa um problema muito sério ali. Né? Porque ele cedeu a sua esposa para um dos reis do Egito. Mas Deus interviu, proibiu que acontecesse alguma coisa. Né? Isaac foi para o Egito. Né? Jacó foi para o Egito. José também foi para o Egito. E depois o Egito escravizou o povo de Israel. Deus visitou o Egito. Deus amaldiçoou o Egito. Agora, onde os inimigos de Israel se levantaram, é onde seria o lugar que Deus escolheu soberanamente para proteger o filho. Então Deus mandou eles para onde? Para o Egito. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Se Deus te mandar para o deserto, eu falei isso aqui há algum tempo, vá. É o lugar mais seguro. É o lugar mais próspero. É lá que Deus fará a sua obra. Então, onde José e Maria foram para o Egito. E o Egito é um instrumento de Deus, da providência de Deus, da soberania de Deus para cumprir os propósitos eternos de Deus. Percebe isso, irmãos? Então, Cristo está sendo cuidado pelo Pai, de tal maneira que todos os detalhes da vida do Senhor Jesus está nas mãos de Deus o Pai. E Ele está cuidando de cada detalhe da vida de Cristo. E Cristo tinha convicção disso, tinha certeza disso. Tanto é que quando ele vai para a morte, ele diz: essa é a vontade do meu Pai. Eu vou subir para Jerusalém, lá serei entregue nas mãos dos principais sacerdotes e vou morrer. Ele sabia disso, porque este era o plano de Deus. Então, irmãos, aqui eles fogem para o Egito. E lá então seria o lugar que o Senhor iria proteger seu filho. Mas veja também que ele está usando o tempo. Aí no verso 13 ele diz: foge para o Egito e permanece lá até que. Isso aqui é tempo. É a data de Deus, é o dia de Deus, é a hora de Deus, é o momento de Deus. Fica lá, José, você, Maria e meu filho. Até que. Soberania, domínio, governo, providência. Tudo para Deus tem o tempo certo. Talvez para nós não. A gente acha que as coisas têm que ser ontem, não é? Não é assim para Deus. Deus tem o seu tempo, tem a sua hora. Ele determina isso. Ele diz quando vai ser as coisas, como deve acontecer e de que maneira. Então, José se submeteu a isso e o texto 14 diz, então no verso 14 diz: dispôs-se ele e tomou o menino e foram para o Egito. Ou seja, aguardando o tempo de Deus. Então, Deus usa aqui um anjo, Deus usa aqui um homem, Deus usa aqui sonho, Deus usa aqui o lugar e Deus diz o tempo. O tempo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio, é o tempo. Não tinha tempo. Mas ali, então, quando Deus começa a falar, as coisas começam a surgir e o tempo aparece. O tempo é a criação de Deus. Por isso, ele está submisso a Deus. Agora, lembre os irmãos que o tempo não significa simplesmente 24 horas. 24 horas é uma coisa que nós criamos para poder ordenar a nossa vida, não é? Mas é a totalidade
dos dias, dos períodos, dos anos. É o tempo de Deus. É no momento de Deus. Então ele diz, vai para lá e aguarde até que. O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com você? Eu sei que Deus, na sua providência, ele me cerca com seus anjos. Eu conheci um pastor que há muitos anos foi um missionário em Minas. No tempo que ele foi missionário, não era simples como é hoje. Pessoas morriam, né? Pessoas eram mortas. E aonde ele foi ser missionário, lá tinha um código. Você não podia andar sozinho. Se você andasse sozinho, você era suspeito e você podia morrer. Né? Mas sem saber disso, à noite, ele, cumprindo a missão dele, foi para onde ele tinha que ir. E aí então, alguém passando com um tipo de veículo, parou ali e perguntou para o homem assim, aonde vocês vão? Ele ficou assustado e diz, nós? Vocês dois. Não, só está eu aqui. Não, mas eu vi um outro com o senhor. Eu falei, não, eu estou sozinho, eu estou caminhando aqui sozinho. Eu acho que você viu Deus. Mas ele só parou porque tinha duas pessoas. Se tivesse uma, ou ele poderia morrer, ou ele iria continuar ali. Mas a pessoa do veículo parou porque ele diz, eu vi uma outra pessoa com você. Eu falei, não tinha, eu estou caminhando sozinho aqui com Deus. Então, nós não temos dúvida disso, que Deus é um Deus que ele cuida de nós e como ele usa os seus anjos para cuidar de nós. Aquela promessa, né? aquele desafio que o diabo faz para Jesus, dizendo para ele, olha, se tu és o Filho de Deus, lança-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te tome das suas mãos, é para Jesus e é também para nós. Então, o Senhor coloca os seus anjos diante de nós. Então, é importante que a gente entenda essas coisas. Entenda essas coisas. Deus usa homens, pessoas, para nos ajudar, para nos auxiliar, para nos aconselhar, para nos fortalecer, para nos ensinar, para nos guiar. Isso acontece. Eu estou pregando aqui. Temos presbíteros aqui, temos diáconos, outros irmãos que desempenham dons aqui na igreja ou fora da igreja. São instrumentos de Deus, são os meios providenciais que Deus usa para fazer determinadas coisas. Então, irmãos, Deus tem governado esse mundo dessa maneira, da forma que Ele quer. Ele escolhe, Ele diz como vai ser as coisas. Então, Ele usa homens e mulheres para cumprir os seus propósitos. Usou Maria para ser a mãe de Jesus. São instrumentos da providência de Deus. E como é bom saber disso? Porque Deus nos usa como instrumento dele para cumprir os propósitos de Deus. Eu me lembro que a última viagem que nós fizemos para o Paraná e viemos para cá, de repente o carro pifou. E aí não tinha entrar em contato com ninguém porque não tinha sinal de celular. Começamos a orar. De repente parou um carro, alguém com cigarro, e perguntou o que está acontecendo. Falei, o carro parou ali. Aí deixa eu dar uma olhada para o senhor lá. Aí foi lá, arrumou, e hoje estou aqui. Providência de Deus. Alguém que eu não esperava. Talvez eu podia ser um homem crente, não um anjo. O que aconteceu aí? Não. Foi um homem fumante. Não vi mais. Né? Uma mulher também que aparentemente parecia ser crente, mas não sei. E aí travou um diálogo com a Fernanda, dizendo que o filho dela tinha sido morto, né, naqueles dias. Mas o homem estava ali e arrumou o carro. Providência de Deus. Meios que Deus usa. Então, isso não diminui a Deus. Pelo contrário, engrandece a Deus. Para mostrar que Deus usa os seus meios para assim nos ajudar. E também Deus nos usa em lugares, em tempos. Então Deus estabelece os tempos e os lugares. Nunca pensei que um dia estaria aqui em Caldas Novas. Sou paranaense. Seria normal eu estar no meu estado e nas igrejas do meu estado. No entanto, estou aqui. Deus estabeleceu isso, o tempo e o lugar. Como também Deus estabelece os dias e as datas dele. Ele diz até que. Então, meu irmão, isso é confortante para nós. E é confortante porque os dias
são de Deus. E Deus estabeleceu os dias dele por nosso bem, por amor de nós. E nos seus dias, Deus dá aquilo que nós precisamos. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Você terá nesse dia e no dia de amanhã aquilo que você precisa. Simples assim. O tempo de Deus, na hora de Deus. Agora, quando Jesus poderia voltar? Até que Deus avisasse ele. Muito bem, irmãos, vamos caminhar um pouquinho aqui. Agora, no verso de número 15, nós temos um outro instrumento da providência de Deus. Então, José se dispôs, foi para o Egito com Maria e ficou lá. Agora, observe que de novo a expressão até aparece aí. Aí diz assim, e lá ficou até a morte de Herodes. E depois no verso 19 diz, tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse, dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel. Porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Então, qual foi o dia e o momento que Deus estabeleceu? O que marcou como um sinal de Deus que Jesus agora podia voltar? Então ele diz aí, quando Herodes morreu. Esse foi o dia de Deus. Esse foi o tempo de Deus, a morte de Herodes. Ou seja, Deus usa a morte como seu instrumento para cumprir os seus propósitos. Então, ele matou um rei. Ele matou o rei por causa do filho. Ele diz, agora pode voltar que não só o rei, mas todos aqueles que buscavam a morte do meu filho, eu já dei cabo deles. Matei. Então, aqui nesse caso, o que Deus está usando aqui? A morte. A morte, para alguns, é uma coisa terrível, né? Mas, conforme o texto, a morte aqui é uma serva de Deus. Ela serve a Deus. Ela obedece a Deus. Ela obedeceu a Jesus. Lázaro estava morto, já fazia 4 dias. As irmãs de Lázaro choraram para Jesus, dizendo, olha, se o senhor estivesse aqui, nada disso iria acontecer. E Jesus diz, me leve até o morto. Aí levaram até ele, olha, foi aqui que ele foi enterrado. Ele diz, abra a tumba. Mas já cheira mal, abra a tumba. Eles abriram a tumba. E Jesus então olhou e diz, Lázaro, sai. Quem obedeceu Jesus ali? A morte. A morte deixou Lázaro. E a vida veio a ele. E o homem saiu e desataram ele. Não tinha cheiro. Percebe? E as suas irmãs receberam novamente. Então o Senhor é o Senhor da morte. Ele mata e ele faz viver de acordo com seus propósitos. Ninguém pode impedir isso. Está lá em Deuteronômio capítulo 33. Eu sou Deus e não há outro. Eu firo, eu faço, eu saro. Eu mato e faço viver. E não há quem possa escapar das minhas mãos. Então, observe os irmãos que aqui em administrar a vida do Senhor Jesus, usando as providências de Deus, ele usou a morte de Herodes. Ele matou Herodes por causa do filho. E diz, pode voltar porque eu já dei cabo daqueles que perseguiam o meu filho. E novamente ele usa um anjo para avisar José que isso havia acontecido. Diga para José que ele pode voltar porque eu matei Herodes. Então, irmãos, a morte também é um instrumento de Deus. Tem um pastor, e ainda está vivo, embora jubilado, né, já idoso, chamado Israel Lopes. É um dos pastores mais antigos da nossa igreja. E eu ouvi uma história sobre ele, que ele tinha uma casa que ele alugava. E aí então a filha dele ia casar, e ele foi pedir a casa para a pessoa, né, que ele precisava arrumar casa para a filha morar ali. E a pessoa diz, não vou sair daqui, se você tentar me tirar eu te mato. Ele foi orar. Passar uns dias a pessoa estava morta. Nós não regozijamos com isso. É claro que não desejamos a morte de ninguém, mas a morte é serva de Deus. Nosso irmão Elcio também tem essa experiência, né?
Então, a morte é instrumento de Deus. Ela serve a Deus, em favor do povo de Deus. E é por isso que Deus vai, por meio de Cristo, esmagar Satanás. Vai lançá-lo no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Por causa de quem? Por causa dos seus, do seu povo. Satanás, a besta, o falso profeta, o anticristo, todos serão lançados na fornalha eterna por causa do seu povo. Deus luta pelo seu povo e ele mata pelo seu povo. Leia o Salmo 136, diz que Deus matou Og, rei de Bazã, porque tentou impedir o seu povo de caminhar, Deus matou. Deus matou os exércitos do Egito por causa do seu povo. Deus matou o povo de Canaã por causa do seu povo. Deus usa a morte como instrumento dele, como serva dele, para cumprir os seus propósitos providenciais. Por isso que eu disse para os irmãos que estudar isso não é tão simples. É algo profundo para nós. E causa um certo... assusta um pouco isso. Mas ele é Deus. Ele é Deus. Ninguém pode impedi-lo. Tudo é dele. A vida, a morte, tudo que existe é dele. Então ele usa como instrumento para cumprir os seus propósitos. Herodes foi morto. E aí então ele pôde voltar. E observe que ele matou Herodes porque o texto diz aí no verso 15. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Ou seja, isso aqui já é algo que estava dito, já estava determinado por Deus. Então o texto diz, aconteceu tudo isso para que se cumprisse o que o Senhor disse. Soberania de Deus. Soberania de Deus. Decretos eternos de Deus, que nós não compreendemos, mas Deus faz isso, de acordo com a vontade dele. Eu estou chegando no final aqui, mas alguma coisa a mais precisamos considerar aí. Uma outra coisa que Deus usa, está aí no verso 16, diz assim, vendo-se iludido pelos magos, enfureceu Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém, de todos os arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Temos aqui 2 coisas bem profundas aqui. Primeiro, Deus está aqui frustrando os planos de Herodes. Observe que Herodes, como uma raposa, como uma cobra, ele chama sutilmente os magos e diz, olha, vá lá e acha o menino, e quando vocês acharem, chama eu também, porque eu quero ir adorá-lo. E ele fez tudo isso de uma maneira muito sutil, muito politicamente correto, porque ele tinha intento no coração dele de matar Cristo. E é bem provável que ele estava sendo usado pelo diabo também para fazer isso. Mas observe que o que acontece? Ele percebe que ele foi frustrado. E quando ele se frustrou, o que aconteceu? Fora que ele se enfureceu grandemente. Tem pessoas que quando se frustram, ou ficam muito tristes, ou ficam muito iradas. É o caso de Herodes. Era um homem temperamental. Então ficou irado. Ele não admitia isso. Como pode acontecer? Eu sou rei. Esses homens me enganaram, não pode. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não está preocupado com a sua frustração. E nem se você vai ficar irado ou triste. Ele é soberano. Ele é o rei. Ele comanda a história. Ele dirige a história. Então o que aconteceu aqui? Mesmo ficando bravo, Deus frustrou os planos de Herodes em favor de Cristo. E aqui é uma intervenção direta de Deus. Ele frustrou os planos de Herodes. Aí ele ficou furioso, descontou em alguém, mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Agora, aqui, meu irmão e minha irmã, é um campo que nós não conseguimos entrar. Isso aqui é muito profundo. Isso aqui é muito profundo. Não sei por que Deus fez isso, mas eu sei que ele fez porque era soberano. Porque o texto abaixo vai dizer que Herodes só fez isso porque Deus quis. Verso 17 diz, então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouvi um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando pelos seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. Por que Herodes matou os meninos? Porque Deus quis. Agora, por que Deus quis?
Parece crueldade? Ele não podia impedir isso? Podia. Por que ele não impediu? Porque ele é Deus. Ele é soberano. As crianças morreram porque Deus assim o quis. Mas eu fico pensando numa coisa. Coitado de Herodes. E Herodes teve que se apresentar diante dele. E se apresentou. E não quero nem pensar o que aconteceu com ele. Mas Deus quis. Talvez para nós, e é natural que isso aconteça, que nós tenhamos um sentimento de dó. Como se fosse uma coisa cruel. A crueldade é de Herodes, é verdade. Ele é responsável pelos atos dele, é verdade. Ele vai dar conta disso, vai dar conta disso. Ele vai responder pelas mortes das crianças. Mas por que as crianças morreram? Porque Deus quis. Deus entregou essas crianças nas mãos de Herodes. Por quê? Ele tem os seus propósitos eternos, que nós não entendemos. Nós não entendemos. Então, aqui, irmãos, é um texto que nós nos calamos. A única coisa que nós podemos dizer é: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor. Deus falou que isso ia acontecer, e aconteceu. É um conselho que dou para os irmãos. Não tem como ir mais além disso. Estou terminando, irmãos. Versículo de número 22, 23. Os irmãos têm medo de alguma coisa? De vez em quando medo é importante, viu? Diz assim: tendo, porém, ouvido que Arqueleu reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Esse medo de José, eu acredito que não era medo de homens. E também acredito que José nem temia ser morto, porque ele sabia que Deus era poderoso para protegê-lo, para cuidar. Mas eu entendo que esse sentimento que surge no coração de José foi um sentimento dado por Deus. Eu acho que os irmãos já passaram por isso. De momentos assim que, de repente, você desperta para alguma coisa e diz: olha, não vou fazer isso, ou vou fazer isso. E aí você não faz, ou faz, e era aquilo mesmo que tinha que ser feito. Né? É como se um sentimento brotasse no coração, como se você tivesse que mudar uma atitude, ou mudar um momento, ou deixar de ir no lugar, né? Porque isso iria acontecer. Vou dar um exemplo aqui. Pessoal, não gosto muito de fazer isso, mas farei. Me lembro quando namorava Fernanda. E estava indo para a cidade dela. E eu me lembro que eu me atrasei por uma coisa simples, de pegar o ônibus que deveria ir para a casa dela. Mas quando eu me atrasei, eu não fiquei tão perturbado como ficaria em outros momentos. Né? Fui até a rodoviária, cheguei lá, o ônibus estava saiu, não tinha como parar o ônibus. Também não fiquei nervoso por causa disso. O problema é que eu não tinha celular ainda, e nem falei com a minha mãe, e nem falei com eles lá. Aí pensa uma coisa, aí de repente alguém liga lá para minha mãe, e aí fica aquele... E aí sai no jornal que o ônibus tinha um ônibus que estava indo para Itapetininga tombou e havia alguns mortos. Eu não tinha telefone, eu não sabia o que acontecia, continuei sentado ali aguardando. Peguei o outro ônibus. Bom, providência de Deus. Não era aquele ônibus que eu deveria ir. E normalmente era aquele que eu ia, o mais cedo. Naquele dia, me atrasei. Então, Deus usa mecanismos, meios para nos proteger. E nesse caso aqui, é como ele usasse um sentimento de temor, de desconfiança com relação à realeza, para que José não fosse lá. Mas observe que, mesmo José temendo, ele não sabia onde ele deveria ir. Porque o texto diz aí, que tendo, porém, ouvido que Arqueleu reinava na Judéia em lugar de Herodes, temeu ir para lá. O ponto aqui é que ele, embora não quisesse ir para lá, ele não tinha uma outra solução ainda dada até aquele momento. Porque a ordem volta para Israel. E ele tinha que ir para Jerusalém, para a Judéia.
ele ainda não tinha uma resposta, mas o coração dele estava indicando que ele não deveria ir para lá. Deus estava usando isso. Até que o anjo então veio e disse, no verso de número 22 diz, temeu para lá e por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia. Ou seja, aí Deus confirma, não, você está certo. Você vai para onde eu vou te mandar, vai para a Galileia. Mas por que Deus mandou ele para a Galileia? E fala que ele habitou numa cidade chamada Nazaré. Aí dá a razão por causa disso. Deus tinha um plano. Deus está usando meios. Deus está usando a sua providência. E o plano era o seguinte, Jesus tinha que ir para Nazaré. Por quê? Porque, segundo o que o próprio Deus havia dito por meio dos profetas, diz assim, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. O plano de Deus. José entendia isso? Não. Acredito que muita coisa ele foi compreendendo na medida que foi acontecendo. José, talvez como um crente que ele era, ele diz, nossa, mas Deus mandou eu para lá, mas lá tem um rei que pode matar. E aí? Um crente tem essas dúvidas. E dúvidas, nesse sentido, não é falta de fé. Mas Deus estava usando o sentimento dele para indicar que, de fato, ele estava certo. E nesse caso, depois é confirmado pelo mensageiro do Senhor, dizendo, não vá para Galileia. Mas o plano de Deus era exatamente que o Senhor Jesus fosse para Galileia e numa cidade chamada Nazaré. Pequena, simples, insignificante. Até porque alguém disse, encontramos o Messias. Aí o outro pergunta, mas espera aí, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Sim, Jesus. O plano era que Jesus morasse em Nazaré e se chamasse Nazareno. A providência de Deus e a soberania de Deus sobre os detalhes da vida de Cristo e de tudo que cercava a vida do Senhor. Muito bem, irmãos, terminando, eu gostaria de fazer aqui algumas aplicações importantes para a nossa vida. A primeira delas é dizer para os irmãos aquilo que nós temos repetido aqui muitas vezes. O Senhor da sua vida não é você. O Senhor do seu destino não é você. O Senhor dos seus gostos não é você. É Deus. Ele controla o seu cabelo, ele controla os seus sonhos, ele controla o bater do seu coração, ele controla a sua capacidade de raciocinar, ele deu sabedoria a José, a Daniel e aos amigos dele, mais do que os sábios da Babilônia, para mostrar que ele é Senhor da nossa mente e ele que nos capacita, nos dá sabedoria e inteligência. Então o Senhor da nossa vida como um todo é Deus. E ele é um Deus que é Senhor da nossa vida e ele usa os meios que ele quer usar para cumprir os propósitos deles na nossa vida. Percebe isso? E se nós não compreendemos isso e não nos submetermos a isso, irmãos, nós entramos em parafuso. Porque daí eu vou querer lutar com alguém que eu não posso lutar. Ele chama Jonas e diz, Jonas, vai lá em Nínive e prega. Jonas levantou como se aquele filho obediente, né? O pai fala assim, olha, vai para a escola. Aí ele se coloca a roupa, pega lá a mochila, né? Fica bonitinho e vai caminho da escola. Quando o pai e a mãe não estão vendo mais, ele corta e vai para outro lugar. Assim Jonas fez. Ele levantou-se, trocou de roupa, se vestiu, foi lá no ancoradouro lá, né? Ou lá na marina, e chegou lá e diz, olha, me dá uma passagem para Tarso. Foi fugir de Deus. Deus queria que ele fosse para Nínive. Era o desejo de Deus. Jonas diz, eu vou para Tarso. Não foi bom para ele. Porque Deus fez ele ir de um jeito que ele não gostou muito. Ele foi engolido por um peixe. E aí depois foi vomitado. Veja a humilhação que ele teve que passar, não é? Então não precisava daquilo, mas ele precisava compreender uma coisa. Quem é Senhor da sua vida, Jonas? Da sua boca, do seu ministério sou eu. Sou eu. Eu tenho planos para Nínive. E os planos que eu tenho para Nínive serão cumpridos. Então,
entenda uma coisa, meu irmão e minha irmã. Você não manda em você. Quem manda em você é Deus. Toda a sua vida está nas mãos de Deus. E Ele é soberano para fazer com você e comigo o que Ele quiser. E eu agradeço a Deus porque o que Ele quer sempre é bom para mim. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá vida pela sua ovelha, pelas suas ovelhas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu sei em quem tenho crido. Eu estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Porque eu estou bem certo que nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem os principados, eu sei que Deus quer o bem para mim. A Bíblia diz isso. Então, o que Ele quer para mim é o melhor. Ainda que eu não entenda, ainda que eu não compreenda, ainda que a minha mente não consiga ajustar aquilo que Deus... Mas eu sei o que Deus quer para mim. Tem hora que a gente ora para Deus, Senhor, tira esse espinho aqui da carne. E Deus diz, não, não é bom isso não. Vai ficar aí. O bom é o espinho ficar na sua carne. Mas eu vou te dar algo maior do que o espinho. A minha graça te basta. É assim. E aí então nós nos alegramos com aquilo que Deus faz. Vou me alegrar agora na tristeza, vou me alegrar agora nas perseguições, nas injúrias, nas calúnias, porque quando sou fraco é que sou forte. Deus escolhe o melhor para nós. Uma segunda aplicação importante, irmãos, é que diante disso, sabendo que Deus controla anjos, homens, sonhos, tempo, lugar, o que nós devemos fazer? O apóstolo Paulo diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes que a vossa oração e petição e ações de graças sejam conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a tua mente e o teu coração em Cristo Jesus. Daniel, quando ficou sabendo que ia morrer por Nabucodonosor, e ele chegou atrasado ali, ele estava fazendo um outro serviço, chegou e descobriu o que estava acontecendo, e ele disse, não, peraí, me leve até a presença do rei. E aí então ele foi lá, e o rei contou para ele a história. Ele pediu um tempo para o rei para falar com Deus. Aí chamou seus amigos e foi fazer o quê? Foi orar. E o que Deus fez? Deus revelou o sonho e interpretou o sonho para Daniel. O que o crente faz? Ele vai aos pés da cruz. Ele vai aos pés de Cristo. Ele vai orar. Ele vai falar com Deus. Sei que tudo pode. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ele fala com Deus. Ele vai orar. Porque Deus está conduzindo os detalhes da vida. Detalhes da vida. Eu vou terminar, irmãos, aqui. A última aplicação é: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Nós podemos conhecer, em partes, os planos de Deus. E nós temos que viver de acordo com os planos de Deus. Nós temos que aprender isso. O que está acontecendo aqui na vida de Cristo é que tudo que está acontecendo com Ele está se cumprindo de acordo com os planos eternos de Deus. Então, irmãos, nós lemos o Salmo 90. E Moisés ora a Deus pedindo, Senhor, ensine-me a contar os meus dias para que eu tenha coração sábio. O que Moisés está pedindo para Deus? Ele sabe que nós podemos viver de 70 a 80 ou até um pouco mais do que isso. E ele sabe que se nós vivermos uma vida levada de qualquer maneira, é canseira e enfado. Moisés não diz que a vida é um enfado e canseira, não. Ele está dizendo que uma vida mal vivida é enfado e canseira mesmo. Mas se nós tivermos corações sábios, não vai ser enfado e canseira. Vai ser alegria. Vai ser alegria. Não é? Então, irmãos, para isso, a sabedoria é a seguinte: Senhor, me ensine e me ajude a encaixar os meus dias, a minha vida, todo o meu ser, no teu projeto eterno.
no teu plano eterno. Assim como Cristo, me ensine a viver dia a dia para o Senhor e cumprindo a vontade do Senhor. Quando você estiver com 80, 90, 100 ou mais, ou menos, você não será frustrado. E você vai perceber que não foi canseiro e enfados, porque você viveu dias sábios. Isso tem um mandamento com promessa. Ele diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que você viva os seus dias na terra. Viver aí os dias na terra é para que você viva com alegria, que você desfrute daquilo que Deus fez. Então, se você honra pai e mãe, você vai ter uma vida feliz, porque Deus prometeu fazer isso. Percebe? Então, meu irmão e minha irmã, que Deus vos abençoe, que Deus nos ajude a encaixar a nossa vida nos planos dele e entender que ele tem domínio absoluto e usa os seus instrumentos de acordo com a vontade dele, com a providência soberana dele sobre a nossa vida. Ele escolhe, ele decide, ele faz de acordo com a vontade dele. E tudo que ele faz é o melhor. Amém. Convido os oficiais a vir à frente, nós vamos fazer a celebração da ceia do Senhor. A palavra de Deus nos ensina que o Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, ele tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu, dizendo: esse é meu corpo que é partido por vós. Comei dele todos, fazer isso em memória de mim. Nós vamos orar mais uma vez, consagrando os elementos da ceia. Oremos. Senhor, nós pedimos que o Senhor abençoe o pão, que simboliza o corpo de Cristo, que foi dado em nosso lugar. E edifica, ó Deus, o nosso coração, fortaleça a nossa fé no Senhor Jesus. Abençoe, ó Deus, o vinho que simboliza o sangue de Cristo, que foi derramado em nosso lugar. E ao comermos o pão e bebermos o vinho, Senhor, eleve o nosso coração, de maneira que a obra de Cristo Jesus venha à nossa mente. Lembrando que em Cristo nós fomos perdoados de todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros, e também em Cristo nós fomos enriquecidos em todas as coisas, e que com Cristo nós estamos assentados à direita do Senhor, e com Cristo nós reinaremos por toda a eternidade. Abençoe-nos, ó Deus, e ajuda-nos, ó Senhor, a confiar nessas verdades. Nós suplicamos essas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Amém. Convido o presbítero Marco, acorda a mão, Senhor. O Senhor é o meu pastor, e eu sei que nada irá me faltar. Em campos bons me faz deitar, por
levará os meus pés, fazes andar na estrada da retidão. Se do caminho eu desviar, o teu castigo me consolará. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se o Senhor... Se algum irmão ou irmã está esquecido, você vai em pé com as mãos. De modo semelhante, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, sangue é derramado por Cristo em memória de mim, diz o Senhor Jesus. Os irmãos que participaram do pão também devem participar do vinho, que simboliza o corpo, o sangue do Senhor Jesus. Convido o presbítero Oséias para nos auxiliar. Que eu não tenho, eu não preciso. Quando no vale ter que passar, não temerei, pois sei que perto estás. E se a morte me assombrar, a tua graça me acolherá. Misericórdia e compaixão todos os dias me acompanharão. Para sempre eu morarei
Se algum irmão ou irmã estiver esquecido, se manifeste com as mãos. Se você levar por voz. Convido os irmãos a se colocar de pé. Convido o nosso irmão presbítero Plínio para nos conduzir a Deus nessa oração. Em seguida, eu vou impetrar a bênção. Oremos. Deus, te louvamos, Senhor, porque pudemos participar desses momentos tão preciosos, felicidade no nosso coração, paz, felicidade, harmonia, gratidão e louvor e adoração pelo Senhor. Sim, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez tu nos permitiste participar desse projeto. Sim, Senhor. Queremos pedir certeza de que tu estás conosco todos os dias, como é a tua promessa. Já por isso nós te agradecemos. Presente, se ausente, nessas cada necessidade, cada carência, por isso nós confiamos em ti, porque sabemos que todos nós estamos nas tuas santas mãos. É verdade. Nada chega até nós sem que o Senhor permita. É verdade. Obrigado. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, Senhor. Receber a bênção. E que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, hoje e por todo sempre.